o Jamil Chad também fez uma coluna hoje aqui no nosso All News falando sobre Trump e sobre outras notícias relacionadas ao governo americano. Não tem a ver exatamente com a guerra, mas tem a ver com o impacto na vida dos brasileiros e que está aqui também bombando na audiência na nossa página, que é que Trump quer taxar o envio de dinheiro de imigrantes brasileiros a famílias. E isso está trazendo aí muitas buscas de brasileiros por essa decisão aí de Donald Trump. Explica isso pra gente, Jamil, o que é isso? É impressionante. Não é só a deportação, não é só a prisão dos estrangeiros, dos imigrantes, não é só isso, nem a retórica. Agora é no bolso, basicamente, do imigrante. O que quer Donald Trump? Que na sua lei Big Bill, agora não me lembro o nome, Beautiful Bill, na lei, basicamente, o novo arcabouço fiscal dele, que está para ser aprovado agora no Senado americano, nesse projeto de lei, que ele é muito extenso, fala de muitas coisas, lá no meio, Fabiola, há uma referência a, então, taxar a remessa que imigrantes fazem a seus países de origem. Só para você ter uma ideia, hoje não existe essa taxa. Um imigrante, um trabalhador imigrante aqui nos Estados Unidos manda com uma frequência impressionante dinheiro de volta para casa para sustentar os filhos, para sustentar a mãe, o pai, para sustentar a família que ficou lá atrás, basicamente esperando que esse imigrante, que esse trabalhador envie dinheiro para socorrer, no fundo, aquelas famílias de locais empobrecidos da América Latina. Só para a gente colocar em números, a América Latina recebe todos os anos 160 bilhões de dólares em remessas dos seus imigrantes que estão nos Estados Unidos e mandam esse dinheiro de volta para a região. 160 bilhões de dólares. Tem países, principalmente na América Central, que isso representa, não 160, só o que chega nesse país, representa 20% do PIB desses países ali, Nicarágua, El Salvador, etc. Então, é um dinheiro impressionante e é fundamental. Agora, o que quer Donald Trump? Taxar o envio desse dinheiro de volta para o seu país, ou seja, ficar com uma parte desse dinheiro. E a proposta no projeto de lei é de 3,5% de taxa sobre esse dinheiro, ou seja, você vai trabalhar, você vai, obviamente, pagar os seus impostos aqui, mas se você for mandar dinheiro de volta para o seu país de origem, você também vai deixar um pouco mais aqui nos Estados Unidos. Isso, claro, tem gerado preocupação, claro, dos brasileiros que estão aqui, os brasileiros que também mandam muito dinheiro para o Brasil, os brasileiros trabalhadores aqui nos Estados Unidos, mas também para as famílias e para as cidades em vários lugares, principalmente, por exemplo, em Minas Gerais, cidades que dependem também desse fluxo de dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil. É mais uma medida estrangeiro contra os imigrantes, e aí não é só contra a imigração ilegal. Qualquer imigrante que mandar dinheiro de volta para o país será taxado por Donald Trump. É isso. Ô Jamil, só antes de a gente se despedir, você estava falando sobre a repercussão aí nos Estados Unidos. Depois desses ataques de Trump, como é que está a reação dos americanos? Já saiu alguma pesquisa aí falando sobre como eles interpretam esses ataques? Ele está recebendo apoio da população americana? Olha, tá curioso, Fabiola, porque dentro do Partido Republicano, dentro do movimento MAGA, há um racha impressionante. Tem uma espécie de guerra declarada dentro do próprio movimento. Como disse a Bia, ele foi eleito com uma campanha dizendo: olha, não vou mais entrar em guerras, os Estados Unidos não entrarão mais em guerras, muito menos no Oriente Médio. Aí a promessa dele durou 5 meses. Nem iogurte dura tão pouco assim, né? Aparentemente. Mas o que significa é que, obviamente, você tem uma situação de uma pressão, de um lado dos republicanos, aqueles que querem, sim, o envolvimento americano no policiamento do mundo, vamos dizer assim, e aqueles outros que não, que do movimento MAGA, que não querem, Steve Bannon, entre outros. Agora, você falou, é uma situação extremamente perigosa, sem dúvida. Ontem eu estava conversando com o Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República, e eu fui fazer uma pergunta para ele se ele já tinha vivido, desde o final da Guerra Fria, um momento tão tenso no mundo. E ele me corrigiu. Não desde o final da Guerra Fria, desde o início da minha carreira diplomática. Ele tem 83 anos. E ele fala, na entrevista, inclusive, ele diz de uma forma muito clara: eu nunca vivi um momento de tanta tensão, e claro, há conflitos armados, como neste momento. Nem
nem na crise dos mísseis em Cuba. Essa é a avaliação de Celso Amorim, um diplomata mais do que experiente, já foi ministro das Relações Exteriores, se eu não me engano, por 12 anos, foi ministro da Defesa no governo Dilma, mas teve um amplo histórico na ONU e nas missões brasileiras em lidar com desarmamento. Então, ele colocando dessa forma e dizendo, sim, que teme uma guerra mundial. Uma guerra mundial, e aí ele faz até tenta fazer uma explicação, uma guerra mundial não é uma guerra que acontece em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, não é isso. Mas é que envolve todas as grandes potências do mundo. E isso, claro, é o grande risco neste momento. Nossa, que. E até pela preocupação de quem é Trump, né, Jamil? Acho que também tem a ver com isso, né? As pessoas não têm essa confiança. Da outra vez que vivemos algo assim, na época de Obama, era bem diferente. Era Obama no comando dos Estados Unidos. Fala. Fabíola, só para completar, porque você está colocando de uma forma muito correta, trazendo justamente esse contexto. Ao longo desses anos, primeiro o governo de Donald Trump, depois de tudo que aconteceu, a guerra na Ucrânia, o que foi também acontecendo foi o desmonte dos mecanismos de controle de armas nucleares no mundo. Os acordos entre Estados Unidos e Rússia, os acordos internacionais, tudo isso foi morrendo, foi sendo denunciado no jargão diplomático, basicamente recusado por aquele país. Isso foi sendo denunciado, os acordos foram morrendo, literalmente morrendo, foram ruindo por dentro. Um último acordo está em vigor e ele acaba em 2026, um acordo de limitação de armas nucleares. E aí, a partir de 2026, se não houver nenhum tipo de entendimento novo, pela primeira vez em 50 anos, o mundo não terá um acordo sobre a limitação de investimento e desenvolvimento de armas nucleares. Lembrando que os dados oficiais, são só os oficiais, apontam que existem hoje no mundo 12 mil ogivas nucleares. Claro, com os Estados Unidos e Rússia na liderança, mas são 12 mil ogivas nucleares no mundo, das quais 9.600 estão em bases militares prontas para eventualmente serem utilizadas. Não são 9 armas nucleares, são 9.600 armas nucleares e estamos chegando num momento em que o mundo vai ficar órfão de absolutamente qualquer tipo de tratado internacional sobre como lidar com esse arsenal.